E aí pessoal, vamos chegando devagarzinho. Aos poucos, quem for chegando aí, vamos convidando os amigos, convidando os seguidores. Bem-vindo, bem-vindo, boa noite todo mundo. Bem, devagarzinho vamos chegando todos. Sempre as transmissões aí com algumas centenas de colegas assistindo. Vamos trocar mais uma ideia, quem quer viver de advocacia. Quem tem gostado das transmissões, se quiserem, vocês têm um linkzinho aí que vocês podem compartilhar para os seus seguidores, seus amigos aí nas redes sociais. Pronto. Devagarzinho o pessoal vai chegando. Se a internet ajudar também, né? Pronto, eu vou convidando o pessoal aqui enquanto a gente... Enquanto a gente vai chegando, vai dando 9 horas. Boa noite quem tá chegando. Vamos trocar uma ideia aí sobre motivação hoje. Porque quem gerencia os problemas dos outros tem que estar sempre motivado. Vamos lá ver se o pessoal chega. Boa noite quem tá chegando. Muita gente tem acompanhado também pelo Twitter, que eu tenho visto. E, enfim, e é legal esses vídeos também, alguns deles estão sendo postados e encaminhados aí pro YouTube. O pessoal tem pedido, já que o Periscope não fica online todo o tempo, né? Mas é isso aí, gente. Vamos começando aí. Já tá chegando as... Eu já reproduzi aqui bastante. E aí quem for querendo vai divulgando também para os seus seguidores. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, Marcos Rosa, do Advogando pelo Mundo. A gente tem discutido aí nas últimas transmissões nos perfis nas redes sociais, feito um pouco, discutido um pouco diferente de outros perfis do direito, em que o foco aqui não é concurso. Então, normalmente, volta e meia aparece aí um colega desavisado, caindo aqui no perfil ou assistindo a transmissão, pensando que a gente vai discutir algo sobre a área técnica do direito. Então, hoje a gente tem muito conteúdo, tem muita fonte para ter acesso e discutir isso, e pouco se tem em relação à gestão legal. Então, a gente está aqui na verdade, para raciocinar e os outros pontos de conteúdo que a gente tem distribuído aí nos outros perfis, nas outras redes sociais, é para discutir exatamente a administração legal, aspectos técnicos da atividade empreendedora da advocacia e as atividades meio da advocacia. E um pouco estilo de vida, hábito. Então, se vocês... até as redes que não... a gente não consegue passar muito conteúdo, mas como o Instagram, por exemplo, que me acompanha no Instagram, ou no Snapchat, que são vídeos mais curtos, vê que a gente passa muito do dia a dia mesmo, do cotidiano do advogado, do profissional do direito, que escolheu como foco a única atividade privada do direito, que é a advocacia. Então, muito bem, como a gente já tem falado, tem discutido aí nas demais transmissões, o foco e o ponto grande de discussão que a gente tem sempre batido, rebatido e reconhecido é que na Faculdade de Direito, como já falei várias vezes, a gente tem todas as matérias, todo o instrumental técnico operacional, tudo da atividade fim, nada da atividade meio. Então isso nos dá uma obrigação, nos dá uma responsabilidade, praticamente ter que nos voltar para a formação do empreendedor advogado, do empresário advogado,
de tal forma que a gente consiga gerenciar um negócio ou gerenciar a nossa própria carreira. Porque o advogado, você não tem como... A gente fala em empreendedorismo na advocacia, mas obviamente a gente não tem, como outras atividades privadas, a condição de estabelecer a empresa. Ou seja, a gente não investe em bens de capital, nós não investimos em infraestrutura industrial. Então nós somos nossa própria indústria, e o grande capital é o capital intelectual. Então, muito bem, visto isso, nós temos uma infinidade de temas para discutir, para se aprofundar e para raciocinar. Hoje, a ideia é diferente do que a gente já discutiu em alguns outros momentos, era não só falar da parte, vamos dizer assim, da parte da gestão operacional do negócio e voltar um pouco mais para uma análise introspectiva do profissional. Como na advocacia, como eu falei, nós somos a nossa própria indústria, isso traz pontos, vamos dizer assim, então nós temos pontos positivos e negativos, né? Obviamente, o ponto positivo mais relevante é o fato da gente não precisar investir tanto em infraestrutura, em equipamentos, enfim, comparado a outras atividades econômicas, o investimento essencialmente em intelecto, informação e conhecimento. Agora, isso traz algo extremamente negativo. Eu não digo negativo, é uma problemática, na verdade. Negativo se a gente nos deixar levar e não tomar a rédea do barco logo no início. Mas é um ponto crítico, em que a atividade fica muitas vezes voltada muito à pessoa física do profissional. Ainda que nas grandes firmas, com muitos colegas juntos trabalhando, sempre o material humano, o foco humano é muito importante. Então, nessa conjuntura, nesse cenário, você tem que ter mais um pouco até do que em outras atividades, que toda atividade privada a pessoa sempre tem que estar motivada e com foco, mas na nossa atividade empreendedora da advocacia, isso é mais relevante ainda, porque a gente lida com situações de críticas e de risco enquanto profissionais operacionais na ponta, e a gente lida com todos os problemas que qualquer empreendedor tem na gestão da atividade meio. Então nós temos um duplo ambiente de risco e crise, acaba que comparado a outras atividades empreendedoras muito mais, sempre estamos numa situação de pressão, em uma situação de muitas vezes de angústia, e se o profissional não estiver preparado para ter foco, produtividade frequente, você acaba sendo levado no meio sendo levado pelo rio, sendo pressionado e acaba perdendo o resultado de trabalho e, consequentemente, resultado financeiro. Tudo bem. Nesse cenário, pela experiência que eu tenho nesse razoável período de advocacia, o que é que já deu para a gente identificar? As situações se repetem muito dia a dia, mês a mês, ano a ano. Então é muito importante que a gente estabeleça alguns pilares para manter, especialmente, foco e produtividade. Então, a sua motivação está estritamente vinculada a esses dois aspectos. Então, o que é que em termos de muitos são os pontos, mas em termos de relevância, o que é mais interessante, que eu acho que é importante vocês raciocinarem do ponto de vista crítico, fazerem reflexão e se programarem a partir daí. Primeira coisa que é óbvia para todos, mas que a implementação do dia a dia às vezes se perde. A gente tem que ter foco. Então a gente tem que... a concentração das atividades humanas é uma das mais difíceis de serem exercidas. Não é à toa que a gente tem N técnicas de concentração, N técnicas, o próprio yoga e outras práticas religiosas e filosóficas induzem muito e demonstram de forma bem concreta os benefícios da meditação e da concentração. Então isso é extremamente importante. E, logicamente, a partir da concentração você consegue estabelecer foco, você consegue estabelecer um limite de ação e consegue ser mais efetivo na sua ação. Logicamente, dentro desse cenário de foco, você tem que estabelecer, é ideal que você estabeleça, um limite de decisões por dia.
Então, dentro do primeiro cenário foco, vou estabelecer em cada dia, já que o ser humano roda num limite e numa frequência diária, então a gente já está, para uma questão cultural, habituado a rodar em ciclos de 24 horas. Então, dentro desse ciclo de 24 horas, você vai estabelecer um limite de decisões. Não adianta ser premido pela pressão e querer resolver 10 anos de problemas em um dia, que isso não vai acontecer. E diversos estudos já indicaram, você tem várias universidades, principalmente a Universidade de Harvard, estudando um assunto. Boa noite, quem vai chegando, meu amigo Sebastião. Você tem vários estudos de universidades americanas demonstrando de forma bem efetiva que a gente tem é como se fosse uma vela, a gente tem uma capacidade de processamento de informação e de tomada de decisão. Isso ao longo do dia. Você tendo um bom descanso, uma boa recarga de baterias, ao longo do seu dia você vai tomando as decisões, vai queimando a energia nesse sentido. Se você tentar estabelecer milhões e milhões de decisões ao longo do dia, você vai acabar não decidindo praticamente nada ou decidindo muito pouco no início do dia. E a qualidade das suas decisões ela vai piorando à medida que o dia vai passando. Então isso é sistematizado, isso é estudado, isso o resultado disso é muito concreto. Inclusive você tem estudos muito interessantes como a própria Universidade de Harvard já estudou, demonstrando que muitos dos erros organizacionais, dos equívocos das corporações e até as traições mesmo de pessoas, de relacionamentos até homem e mulher, elas normalmente ocorrem na última terça parte do dia. Então, exatamente porque a carga de decisões que você já tomou, a qualidade delas vai piorando ao longo do dia, né? E você acaba tomando as decisões equivocadas ao final dele. Então, de preferência, reduza, estabeleça com foco uma carga determinada de decisões a tomar. Se programe, se projete e tome essas decisões de preferência nas primeiras horas do dia, para que você possa alcançar com qualidade, entregar com qualidade um serviço, uma transformação. Isso, obviamente, eu falo na vida pessoal e profissional, mas o foco aqui é nossa atividade advocatícia. Ponto. Nessa conjuntura também é importante que você, tanto para, e eu vou falar um ponto mais adiante, vocês vão entender o link de uma coisa com outra, é importante que para a tomada razoável dessas decisões, ou seja, para você ter uma mente sã, você tenha algo óbvio também, mas muito difícil às vezes de se implementar, tem o corpo são. Então você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar da sua condição psicológica, você tem que enfim, estabelecer algum tipo de rotina que lhe permita alcançar esse limite de qualidade, seja caminhando pela manhã, seja fazendo algum tipo de atividade de exercício físico que lhe convenha mais, tendo uma alimentação equilibrada, independentemente de você ser vegano, não ser, de você ter uma dieta macrobiótica, você estabeleça o critério que você eventualmente vai utilizar, mas tenha uma alimentação adequada, tenha horas de sono que você consiga efetivamente recompor o seu descanso. Cada um tem o seu metabolismo, eu particularmente durmo muito pouco, mas tem outros colegas que precisam dormir 6 horas, 7 horas por dia. Entenda o seu metabolismo, entenda seu organismo e a partir do que você reconhece e sabe quais são as suas necessidades, você estabelece uma rotina e dentro dessa rotina você vai cuidar muito bem do seu corpo, porque é ele que estando bem vai lhe permitir ter uma mente clara, uma mente objetiva ao longo de todo o tempo, e você vai a partir daí tomar decisões mais equilibradas. 2 pontos que eu falei, óbvios, mas nem tão de prática nem tão óbvio assim, porque muitas vezes a gente, principalmente quando a gente envolve questões envolvendo saúde e debate a saúde com a rotina que o advogado tem, e muitas vezes a rotina muito atribulada, muito estressante, acaba a gente perpassando e descuidando disso. Mas é inevitável, quando você não cuida desse aspecto biológico, ele repercute no mental e consequentemente repercute no resultado prático, no conteúdo, na qualidade do seu trabalho e evidentemente na ponta final nos resultados, nos seus ganhos, já que sua atividade não vai ser tão rentável assim. Pronto.
analisado esses dois pontos, eu tenho um terceiro pilar que é extremamente interessante também. E todos estão vinculados de certa forma, mas esse é importante que a gente estabeleça, dada a conjuntura que a gente está hoje, de alta conectividade, de fácil comunicação com tudo. Temos clientes às vezes nos cobrando à noite, de madrugada, muito cedo, pelo WhatsApp, por e-mail. Então é importante que você, nesta rotina que você vai estabelecer, já partindo de um conjunto de foco e de raciocínio que você tem que ter um rol de decisões por dia a serem tomadas, você vai, como rotina, estabelecer um horário para ligar, um horário para desligar, um horário para cuidar de assuntos que envolvam questões familiares, pessoais, uma rotina em que você vai tratar de assuntos profissionais. Então, o mecanismo de como isso vai se dar, você vai estabelecer. Por exemplo, eu tenho os horários determinados para responder minha cota de e-mails, eu tenho um horário específico e apropriado para responder as minhas mensagens, por exemplo, em redes sociais, em WhatsApp e outros mecanismos. Eu tenho um horário estabelecido. A partir daquele horário, esses canais de comunicação se fecham e eu só no dia seguinte vou retomar o contato. Então, muitas vezes o meu telefone, por exemplo, celular, ele está funcionando do horário tal ao horário tal. Encerrado aquele horário, aquele celular vai para uma gaveta, vai para um espaço qualquer e ele efetivamente só vai ser retomado no dia seguinte. Ou seja, eu desligo efetivamente um canal num determinado período para que você consiga estabelecer uma rotina efetivamente de descanso. Então, lógico que temos colegas que a depender da área, possam ter uma rotina, vamos dizer, de maior urgência. Então, se você falar de um colega que advoga no eleitoral, por exemplo, um período de eleição, obviamente, dentro daqueles 3 meses, essa rotina talvez tenha que ser alterada. Mas isso não é uma regra. Você vai estabelecer, obviamente, períodos de contingência e é um período muito específico. Isso não é o cotidiano do colega durante 10, 20, 30 anos da vida dele. Porque se você não estabelecer uma condição de desligamento com esses rol de formas de conexão que a gente tem hoje, e com esse acesso múltiplo de informações, você vai ter um grande problema, porque isso é comprovado, já foi estudado por diversas instituições acadêmicas, em que o ser humano ele gasta quase 50% do tempo dele com exercício da atividade mental. Então, algumas instituições aí, elas vão variar de estudos e percentuais, mas os percentuais sempre variam entre 43%, 44% a 47% de tempo que se estuda e se constata que o ser humano gasta raciocinando. Então, se você não estabelece o foco, estabelece exatamente o período que você vai se conectar e para que você vai se conectar, você simplesmente vai pegar o celular, vai eventualmente responder um e-mail, mas antes daquele e-mail tinha um outro e-mail que fazia uma remissão a uma matéria, aí você vai naquela matéria, muitas vezes aquela matéria tem um link para um produto que está vendo, um livro, aí você vai e abre, nessa brincadeira se passou 1 hora, porque você já viu notícias, já viu o site que está vendendo o livro, já procurou pesquisar sobre o autor e o tempo passou. Então, como a gente naturalmente, por não ter, como eu falei no início, uma facilidade para foco e concentração, naturalmente a nossa mente se dilui no meio desse volume de informações. Nosso foco se dilui, na verdade. Nossa mente se perde nesse volume de dados e essa facilidade de conectividade que a gente tem hoje. Então, em razão disso, é extremamente importante que você estabeleça o momento de ligar e de desligar. Quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Você vai retomar o ciclo de 24 horas passou. Quando você retomar o ciclo no dia seguinte, você vai ter uma mente mais descansada e afiada, não vai ter aquela sensação de que você fechou o olho, abriu o olho e está cansado do mesmo jeito, sua mente vai estar afiada, e você vai saber que você tem do horário tal ao horário tal, por exemplo, para responder e-mails, do horário tal ao horário tal para levantar conhecimento, conteúdo para elaborar suas peças, do horário tal para efetivamente ir para audiências, por exemplo. Se você é advogado trabalhista, pode ter uma facilidade maior porque as audiências são concentradas em um turno. Enfim,